Olá, seja bem-vindo ao canal Empreender 4.0. O meu nome é Maurício Preto, empreendo aqui no Brasil há cerca de 30 anos. Eu criei esse canal para você que sonha em empreender ou que está iniciando um novo negócio. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, por favor inscreva-se, ative o sininho, dê seu like e compartilhe para que de alguma maneira a gente faça com que esse conteúdo alcance muito mais pessoas que querem empreender aqui no nosso Brasil. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre ciclo de vendas. Aliás, você sabe o que é um ciclo de vendas? O ciclo de venda nada mais é do que o tempo que se leva entre todas as etapas do processo de venda, da relação com o seu cliente até o fechamento do negócio. Não importa se a sua oferta é de serviços ou é de produtos, é fundamental que você tenha clareza de todas as etapas do seu ciclo de venda e mais ou menos você saiba quanto tempo que se leva do início da relação do seu cliente até o fechamento do seu negócio. Mas aí você pode me perguntar, por que isso é tão importante, Maurício? Olha, você deve pensar mais ou menos assim. Qual é a jornada do seu cliente até que ele comece a relação com você e ele chegue a adquirir o seu produto ou o seu serviço? Qual é mais ou menos o trajeto que ele está percorrendo na sua marca, na sua relação na relação com a sua empresa, de forma que ele chegue até adquirir a sua oferta? É interessante pensar nisso, não é? Eu vou lhe trazer um exemplo. No começo da minha jornada empreendedora, eu me lembro muito bem de um episódio que fez que eu aprendesse isso na prática, na marra e pelo pior caminho. Naquela ocasião, eu tinha apenas um cliente, isso mesmo, eu tinha apenas um cliente e um contrato. Eu estava ali empolgado, eu estava vibrando, eu estava feliz da vida e eu pessoalmente me dedicava a executar todos aqueles trabalhos. E eu acabei nesse cliente mergulhando muito na operação e na entrega. Eu tinha um compromisso muito forte, né, de entregar para ele tudo aquilo que eu havia prometido. Isso para mim era uma alegria, uma felicidade. Mas de contrapartida, isso acabou ofuscando um pouco a minha visão empreendedora e colocando em risco a saúde financeira da minha empresa. Você não entendeu, não é? Mas eu vou lhe explicar melhor. Olha só, presta atenção. Eu estava operando apenas com um cliente e nesse momento eu negligenciei a prospecção de novos negócios. E eu, para falar a verdade, eu lá sequer sabia o que era ciclo de venda, o que era processo de venda. Eu nem imaginava, né, que existiam ciclos de venda curto, médio ou longo. E eu tive que aprender isso na marra. Hoje eu sei que o ciclo de vendas da nossa atividade de serviços é de tempo médio. Ninguém vai firmar conosco um contrato do dia para a noite. Mas naquela época, olha que interessante, a fábrica foi vendida. Eu não estava muito preocupado com isso. Eu continuei ali no meu trabalho, continuei mergulhado ali naquele processo de entrega do que eu havia prometido. E o novo diretor assumiu a planta e simplesmente, de um dia para o outro, ele encerrou todos os contratos que estavam vigentes. E eu não fui avisado de nada, foi a queima-roupa, não é? Mas calma, isso ainda vai piorar. Porque quem disse que eu tinha um contrato formal com essa empresa? Eu tinha, na verdade, um contrato verbal, que era o gerente da planta. Era aquele negócio de fio de bigode, sabe? E de repente esse gerente de planta perdeu o poder. E para quem que eu ia reivindicar aquilo tudo se eu não tinha nada formalizado? Eu tinha só enviado para ele uma proposta impressa naquela ocasião, e eu aprendi pelo pior caminho, né? Que tudo deve ser escrito, detalhado e formalizado da melhor forma possível. Quando aquele contrato, então, se encerrou de repente, né? E a minha empresa ficou sem nenhum cliente. E como é que nós já falamos aqui, né? Empresa sem cliente não existe. E para piorar, eu não tinha nenhuma perspectiva de nenhum novo contrato que estivesse a caminho, ou seja, algo que pudesse salvar a minha pele naquela ocasião. Essa foi uma das descobertas mais dolorosas que eu tive até hoje, eu confesso. Eu senti alguma coisa como se de repente o chão saiu debaixo dos meus pés. E eu não consegui identificar muito bem porquê e nem como que aquilo tudo tivesse acontecido. Mas naquela hora, o primeiro impacto que eu tive foi aquela indignação. E aquele negócio, nossa, o meu cliente não podia ter feito isso comigo, eu estava me dedicando, eu estava me desdobrando para construir tudo aquilo que eu prometi para ele. E hoje, né, eu sei, claro que ele pode, e tanto ele podia, como atualmente ele pode fazer isso com a gente, não é?
Por quê? Porque na maioria dos contratos sempre existe uma cláusula de saída, sempre existe uma porta de saída, ou seja, a tal da cláusula de rescisão. Eu aqui naquela ocasião devia ter me preparado melhor, eu devia estar preparado para um momento desse, não é? E de lá para cá eu nunca mais deixei de vender. Não importa o número de contratos que nós temos aqui vigentes na empresa de serviços, qual é a situação do mercado, não importa quais variáveis que a gente está vivendo aqui. A nossa área de vendas nunca para. A área de vendas, na minha opinião, é a grande mola propulsora que dá sustentação e promove a evolução de qualquer empresa. Não tem como. Ela tem que ficar se movimentando e ficar pulsando para que o movimento nunca cesse. Então, para você, agora é hora de parar e de planejar. E eu trago aqui 3 pontos importantes para a construção do seu ciclo de vendas, para que o seu empreendimento possa prosperar. O primeiro ponto é que você crie as etapas. É muito importante que você esteja atento ao comportamento dos seus clientes quando eles buscam uma solução parecida com a que você oferece. Imagine as etapas que o seu cliente poderá percorrer até que ele faça negócio com você. Daí, cada etapa que você definiu, é importante você refletir sobre cada um desses degraus, vamos imaginar assim, e de que experiência que você consegue propor ou proporcionar para aquele seu cliente naquele degrau que ele está, naquela etapa da jornada, daquele percurso que ele está caminhando contigo até o fechamento do negócio. É algo mais ou menos assim. Vamos supor que a primeira etapa do ciclo de vendas é um contato telefônico do seu cliente com a sua empresa. E aquela história, né? Começo de empreendimento, sempre o empreendedor está com o bolso sempre apertado. Aí ele acaba contratando aquela recepcionista, né? Uma amiga, uma indicação de um conhecido, a filha lá de alguém que ele quer ajudar, e ele paga pouquinho para essa pessoa, né? E para piorar, essa pessoa não tem ideia de que a sua empresa faz e do que a sua empresa vende. Você já viu, né? Isso não vai dar certo. Então, o que eu quero te chamar a atenção é que você precisa, quando você definiu todo o seu ciclo de venda, você precisa organizar todo um preparo, né? Todo um planejamento de como que você vai oferecer uma boa experiência para o seu cliente em cada um dos degraus que ele percorrer nesse percurso com você. Você sabe que ele vai percorrer um trajeto pensado, planejado por você, mas ele não sabe disso. Na verdade, ele vai vivenciar os diferenciais que você propõe para ele, que você preparou, né? E isso vai, de alguma maneira, impulsioná-lo ao fechamento do negócio com você. Legal, né? O segundo ponto é que você otimize os processos. Como nós já falamos aqui, é fundamental que você conquiste a estabilidade da sua empresa, dos seus negócios, tendo um processo de vendas muito bem definido e eficiente. Quanto mais você demorar para realizar uma venda para um cliente potencial, mais dinheiro você vai gastar com isso e mais vulnerável e frágil a sua empresa vai ficar. Lembra de que os clientes podem cancelar uma compra ou interromper uma prestação de serviço a qualquer momento, não é? Pois é disso que nós estamos falando, meu amigo. Quando você estiver organizando isso, você deve então registrar, medir o tempo médio, né, que o seu cliente avança de degrau a degrau, que ele percorre cada uma das etapas. E sempre você, com esses registros em mãos, você vai ter oportunidade para refletir, para aprender e tornar esse processo melhor e mais eficiente. Você fala assim, puxa, Maurício, mas não vão surgir imprevistos? Claro, é claro que vão surgir imprevistos, né? Mas quanto mais organizado, mais preparado você estiver, rapidamente você vai identificar os desvios e você vai ajustar o percurso para que você possa manter a área de vendas do seu empreendimento sempre pulsando e, de alguma maneira, sempre olhar a prosperidade econômica da sua empresa. Se você procurar alguma coisa na internet, como funil de vendas, eu creio que você vai encontrar muitas coisas e talvez algumas tabelas, alguns informes práticos que vão te ajudar nesse momento dessa construção. Talvez vão aparecer softwares chamados CRMs, né, que são softwares bastante organizados para que você, de uma maneira muito mais sofisticada, possa organizar esse seu processo de venda, esse seu ciclo de venda em relação ao seu cliente. Mas aí, isso é com você. É sempre importante você ter em mente que o necessário é você registrar, você controlar, você
aprender e você melhorar esse processo permanentemente, de forma que você consiga evoluir sempre. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui para você é que você sempre nutra o relacionamento com o seu cliente. Eu tenho um amigo que diz assim, que parece óbvio, não é, Maurício? Mas você tem que manter os seus clientes sempre por perto. Se você fizer isso, as suas chances vão aumentar muito de fazer negócio com eles. É óbvio, né? Mas nem sempre a turma trata isso como deveria tratar. O que eu estou querendo te sugerir é que você identifique quais são aqueles clientes que já compraram com você ou que eles estão ainda nesse processo de vendas, no meio do caminho talvez. E com isso na mão, você deve pensar, poxa, como é que eu posso nutrir o relacionamento de uma maneira organizada com eles? Como é que eu posso fazer com que, depende do degrau que ele está nessa jornada comigo, não é? Eu possa mandar para eles as vantagens e informações em relação aos meus serviços, aos meus produtos, e pode impulsioná-lo, né, a fazer negócio comigo. E esse é o momento que você deve usar toda a sua criatividade. Você pode usar aí vídeos, meio digital, você pode mídia social, e-mails, WhatsApp, blog, anúncios em páginas que ele pode se interessar. Mas o mais importante disso é o conteúdo que você vai levar até ele, não é? Algo que você tem que levar, algo que seja relevante, uma informação de verdade, é importante para ele, não é importante para você, é importante para ele. E isso vai aproximar o seu cliente-alvo de você. Parece uma boa forma, né? Mas toma cuidado, cuidado com a dose, né? Você sabe que a dose de um remédio que cura e um remédio que mata. A única diferença é a dose dessas duas coisas. Eu estou te chamando a atenção, que é um ponto crucial, não é? Para que você tenha êxito nesse processo de nutrir a relação com o seu cliente, é que você não o incomode de maneira nenhuma. Porque se você o aborrecer, se você o incomodar, vai ser difícil depois de você reverter essa imagem. Você sabe o que eu estou falando, sabe aquela empresa chata, né, que fica te bombardeando aí com um monte de informações? Pois é, o que é que você faz? Você simplesmente já faz com que o e-mail dele vá para o lixo diretamente, ou coisas que você vê e você deleta automaticamente, seja do meio que você está recebendo, e você já não mais lê. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Com esse episódio, depois dessas nossas reflexões aqui conjuntas, eu espero que você possa preparar, né, algo semelhante a um processo de venda, organizar os degraus, né, de que o seu cliente vai percorrer, essa jornada que ele vai percorrer com você até o fechamento do negócio, e que de verdade você não passe por nada nem parecido com o que eu vivi, o que eu passei lá no início da minha jornada de empreendedor. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Eu espero realmente que esse tema tenha contribuído para a sua jornada empreendedora e que os bons ventos empreendedores soprem e que impulsionem esse nosso grande Brasil. Muito obrigado.